Olá! Durante muitos anos, os meios de comunicação, televisões, revistas, jornais, falavam sobre fome. Seguramente você viu muitas notícias sobre as pessoas muito magras, morrendo de fome, na Biafra, aquelas imagens terríveis. Mas isso mudou muito. Raramente nós escutamos alguma notícia sobre falta de comida, mas ainda existe. O nosso programa de hoje vai abordar um aspecto fantástico, sensacional, motivo de muita discussão e no nosso país. O Brasil, por incrível que pareça, está entre os países com maior índice de obesidade. Para falar sobre este assunto, que é de interesse nacional, e para você, professor de educação física, personal trainer, psicólogo, nutricionista, profissionais da área da saúde de uma maneira geral, que tem muito interesse na saúde dos seus pacientes, alunos, clientes, seguramente vai adorar esse programa, que será conduzido junto comigo pelo meu querido amigo, aluno, não sei quantos adjetivos, o professor Dr. Arthur Kaufmann. Eu vou pedir, professor doutor, para que você se apresente para os nossos internautas. Bom, vou me apresentar. Já estive nesse programa algumas vezes, venho sempre aqui com muito prazer. Eu sou responsável pela disciplina de Psicologia Médica na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E trabalho com psiquiatria, com psicoterapia, com nutrologia e tenho um especial carinho pelos gordinhos e gordinhas, que eu trato muitos deles. Doutor Arthur, a sua experiência no tratamento dos adoráveis gordinhos, Sim. Há quanto tempo? Eu prefiro não responder, mas digamos que começou no milênio passado. Veja que nós temos aqui, querido internauta, duas pessoas seculares, ou milenares. Já atravessamos um século e um milênio no mesmo dia. No mesmo dia. Isso. Bem, pessoal, o doutor Arthur, o programa será abordado, qual o tema do programa de hoje que você preparou para nós? É um tema que envolve uma pergunta. Muita gente diz assim, mas escuta, afinal de contas, o distúrbio psicológico funciona como causa ou como consequência da obesidade? Então, resolvi pegar essa frase como tema. Distúrbios psicológicos, 2 pontos. Causa ou consequência da obesidade? Veja, é muito interessante porque a gente sempre discute, não, doutor Arthur, vamos tratar a causa ou não ter mais jeito, temos que fazer uma intervenção na consequência? Né? Porque você vê muita gente diz, não, eu sei porque eu como muito. Eu como muito porque eu fico muito ansioso, muito ansiosa, então me dá aquela vontade de comer. Bom, tudo bem, todo mundo fica ansioso, mas uns comem, outros não comem. Outros até, às vezes, ficam sem comer. Então, a coisa é muito complicada. Eu acho que o primeiro ponto a ser discutido no nosso programa é o conceito de obesidade. A gente poderia falar mais em obesidades do que obesidade, porque a obesidade, obviamente, tem um fator genético, ou seja, você precisa ter uma genética de obesidade para ser gordo. Agora, só a genética não basta, você até pode ter uma genética de obesidade e não ser. Tem a questão da influência do ambiente. E o ambiente que a gente vive, você vai ver que nós estamos o tempo inteiro, o dia inteiro, fazendo escolhas. Por exemplo, acordei, continuo deitado ou vou trabalhar? Vou trabalhar, pego essa rua ou pego aquela avenida? Onde vai ter menos trânsito, onde vai ter mais trânsito? Chego lá, cumprimento todo mundo ou não cumprimento? Quando me servem alguma coisa, alguma coxinha, eu pego ou não pego? Quando me convidam para tomar um café, eu vou ou não vou? Se você pensar bem, você está fazendo escolhas sem perceber o dia inteiro. Se você quiser ser um pouquinho maluco, você começa a pensar assim, bom, estou fazendo a escolha certa ou a escolha errada? Igual quando você está no trânsito. Igual, portanto, quando você escolhe um restaurante. Quer dizer, quando você escolhe um restaurante italiano, você já sabe o que você vai encontrar. É massa. É massa. Se você pega um japonês, você também vai comer muito arroz. Doutor Arthur, a gente podia dizer, então, né, deixando o lado genético, que existe uma forte corrente atribuindo, né, aos fatores genéticos como uma das principais ou maior causa, mas a gente poderia dizer, dentro desta linha de pensamento, que a obesidade, na maioria dos casos, tirando os fatores genéticos, né? Isso. Tem a ver com escolha. Por exemplo, doença de escolha. Em qualquer livrinho sobre obesidade está escrito assim, o que favorece a obesidade, além da genética, é o tipo de nutrição que você tem, quer dizer, o que você come. Tem até um ditado, você é o que você come. Outra,
o grau de atividade física que você tem. E terceiro, como é que é a sua vida social, como é que são seus contatos humanos, como é que você se dá com as pessoas em volta de você. Então, tudo isso faz parte do ambiente, que é você é ativo ou sedentário, você come de uma forma dietética ou não. E você tem um relacionamento legal com as pessoas ou não, e não basta ser legal, com que tipo de pessoas você tem relacionamento. Eu conheço gente, por exemplo, você vai sair com alguém, meu caro internauta, então você escolhe o quê? Você escolhe primeiro qual é o programa que você vai fazer ou com quem você vai sair. Resposta, normalmente quem está namorando, não, eu vou sair com a minha namorada, com o meu namorado. Agora, se você escolhe o programa, bom, com quem eu vou sair? Então você já sabe que com aquela pessoa X, ela vai dizer restaurante. A outra pessoa vai dizer cinema. E assim por diante. Quer dizer, cada pessoa, quando você convida, você já sabe qual é o forte dele, portanto, você entra na dele. E um detalhe muito interessante, não, doutor Arthur, é que a comida é celebração, né? Reúne-se as pessoas, sim, aniversário, casamento, inclusive em algumas culturas, eu morei no interior e foi um fato muito interessante, que no falecimento, na cultura japonesa, né, celebra-se com comida. Reúne-se as pessoas, inclusive, tem um hábito de levar a comida quando celebra o Dia dos Mortos. Leva comida. Como uma espécie de festa. Isso. Tem um filme muito lindo chamado Sonhos de Akira Kurosawa, que foi o último filme dele, em que são vários filminhos que correspondem aos sonhos dele. No primeiro tem o funeral de uma mulher que morreu com mais de 100 anos. E sai banda de música pelas ruas, comida. É um festival para o sepultamento dela. Bem, então, nessa primeira conceituação, a gente poderia dizer para o nosso internauta, para o nosso profissional, que muita atenção com o estilo de vida. E o grande desafio nos programas hoje de saúde e bem-estar é mudança no estilo de vida. Pois é. Portanto, quanto mais complicada for sua genética em termos de engordar, mais você deve dar atenção ao seu estilo de vida, que é representado, repito, por tipo de alimentação, tipo de atividade física e parte psicológica junto com relacionamentos sociais. A gente poderia dizer, então, que nós temos aí um tripé, né, determinante. Exatamente. Vocês entenderam? Olha, eu vou pedir para o doutor Arthur repetir para você estar muito atento a esses 3 fatores. Isso é muito importante. Fator número 1. Fator número 1, claro, o que você come. O que você come, que eu estico, né, para você desenvolver. O que você come, a que horas, com quem você come e qual é o teu estado de espírito quando você come. Vamos supor que você chega em casa do trabalho, está esgotado. Hipótese 1, você vai direto para a mesa. Hipótese 2, você vai tomar um banho quente, se trocar e vai para a mesa. A hipótese 2, você certamente vai comer menos do que na hipótese 1. Na hipótese 1, você está estourando de fome. A ansiedade é compensada pela comida. Saco cheio do trânsito, aí você vê aquele prato, você começa a comer rápido, porque você está ansioso. Quanto mais rápido você come, mais coisas você come. Fator número 2? Fator número 2, atividade física, porque, obviamente, os sedentários têm mais tendência a engordar, não preciso nem explicar por quê. E o fator número 3? E o fator número 3 é como você lida com as suas emoções. Por quê? Porque muita gente usa a comida, principalmente carboidratos e doces, para se acalmar. Entenda, carboidrato mobiliza a produção de serotonina, que é um neurotransmissor cerebral, portanto, e que tem a ver com o humor e tem a ver com a vida afetiva. É o caso por exemplo, do couvert do restaurante. Os restaurantes estão caprichando muito nos pães. Os pães estão cada vez melhores. Resultado, você come aquele pão. O pão vai estimular a produção de serotonina. O seu humor imediatamente melhora. Você começa a ficar feliz dentro do restaurante. Aí te serve aquele pratinho desse tamanho a R$100, que você come e diz, está gostoso, até eu nem aguento comer tudo, ainda deixa um pouquinho. Não é? Porque você está feliz. E tudo isso, obviamente, em algumas conversas com o Dr. Arthur, a gente discutindo sobre essa questão da obesidade, a gente
falava sobre a genética. Muitas vezes assim, né, doutora? Puxa, sabe, eu sou gordo porque eu tenho um problema hormonal, né? E aí, me parece, né, que isso é uma evidência, que cerca de 5% só, em média, da população tem os tais distúrbios hormonais, hipotireoidismo, problemas que... Então, a culpa sempre é do hormônio, né? É muito raro, mas veja bem, tem uma coisa muito interessante. Vou contar duas coisas. Uma, tudo que dá errado na minha vida, eu tento arrumar um culpado. Sempre tem um culpado, que pode ser minha sogra, pode ser o trânsito, pode ser o hormônio, pode ser o meu patrão, enfim, tudo, né? E depois, vocês prestem atenção à próxima conversa que vocês tiverem com alguém, eu já percebi uma coisa assim, quando uma pessoa quer contar que ela fez uma coisa positiva, ela usa o pronome eu. Eu desenhei isso, eu construí isso, eu produzi aquilo. Quando é uma coisa negativa, o pronome muda. Ela usa o pronome você. Sabe como é que é? Você está ansioso, aí você chega e come tudo aquilo. Ela coloca é ele, mas é o outro, né? Sou eu, mas é você. Exatamente. Quer dizer, eu faço tudo bem. Agora, você sabe, quando você não está legal, você só faz isso. Me lembra bem o Pelé, né? O Pelé, ele é Pelé, o Edson Arantes. Doutor Arthur, bem pontual, por que você come? Obviamente que as pessoas comem por uma questão de sobrevivência. Ok. Bom, mas vamos para a segunda abordagem, uma abordagem mais psicológica e emocional. Não, você vê, essa pergunta, que é uma pergunta meio óbvia, por que você come, eu coleciono respostas. Eu podia passar o programa inteiro aqui. Só falando das respostas. Mas eu vou dar algumas aqui que eu vou ler para vocês. Que assim, eu vou colocar. Coloca essa orientação, isso. Olha, como porque tenho fome. Se como, sinto que alivio minhas dores. Necessito de comida para baixar a ansiedade e para compensar um sentimento de tristeza. A comida para mim é um prêmio, representa carinho. Preciso comer quando estou só. Adoro comer acompanhado. E a última, como para ficar feia, pois é o jeito que encontrei de agredir o mundo. Nossa, doutor Arthur, veja, essas são respostas dos seus pacientes. De gente comum. Gente comum, então... Meus pacientes não vieram de Marte nem da Lua. Não, são pessoas comuns, né? E eu estou vendo aqui, né, que nós temos alguém fugindo. Escapando. Porque assim, quando você vê um gordo, muito gordo é gordo para inspirar força, para inspirar poder, para inspirar medo nos outros. Mas quando você entra em contato, você vai ver que dentro desse gordo, dentro dessa carapaça que vocês estão vendo na tela, tem uma pessoa muito fina, muito delgada, muito frágil, tentando escapar de uma prisão que é essa carapaça de gordura. E, na verdade, quando a gente trabalha em psicoterapia, o que a gente faz é uma espécie de operação resgate. Tirar essa pessoa de dentro, tá? E, olha aqui é o modelo feminino. Aquele era o masculino, esse é o feminino. Saia desse corpo que não te pertence. Parece coisa assim de demônio, né? Exato, de tirar o... É uma figura linda, né? Porque, olha, ela tá procurando sair dessa carapaça que meio que isola ela do resto do mundo. Ela quer se mostrar, ela quer ser vista. Bem, o que a gente observa então, né, doutor Arthur, que o comer tem vários motivos, até para acariciar, ficar feia de agredir, né, ser uma maneira, né, tem aquelas pessoas, aquelas famílias que usam a comida para reunir a turma, né? Então, para reunir, mas uma estratégia. Você não vai comer essa lasanha, mas eu fiz para você. Mas eu estou de dieta. Dieta na minha casa? Que absurdo. Bem, vamos ver então no próximo, dentro dessa sequência, né, nós temos as principais causas, né? A gente viu que as pessoas comem por N motivos, mas nós temos aí as causas. Vamos entender um pouquinho o leito do Procusto. Isso. Isso aqui, na verdade, é uma espécie de introdução, porque eu não quero que o internauta entenda que ser gordo é pecado, é feio, é errado, não. Eu quero que ele lembre que no século passado, no século retrasado, sei lá, século XIX... Em alguns séculos. Em algum século que a gente não estava aqui, as mulheres gordas eram as divas, eram as sereias. E agora mudou. Okay. A gente vê as pinturas, né, da Renascença, né, todas redondinhas. Todas redondezas. Né? O Botero, que
Aliás, ele diz que as figuras não são gordas, são volumosas. Volumosas. Eu me lembro daquele quadro, acho que As Três Graças. As Três Graças, exatamente. E mesmo que eu adoro, que é a Maja desnuda, ela é bem redondinha, né, do Goya. A Maja né? desnuda é redondinha. Todas eram redondinhas, todas as grandes divas eram redondas. Hoje em dia só são redondas nas óperas. Nas óperas. As cantoras são bem redondas. Mas o mito do leito de Procusto vai nos mostrar uma outra coisa. Procusto é uma lenda, uma história que pertence à mitologia grega. Procusto, ele morava numa floresta e ele era um bandido. Chegava à noite, as pessoas, os viajantes pediam asilo, pediam para dormir lá, na casa dele. Ele acolhia, servia um jantar fantástico, vinho, agradava muito a pessoa, tudo ia extremamente bem, até a hora de dormir. Na hora de dormir, ele colocava o hóspede na cama. Se o hóspede era mais curto que o tamanho da cama, ele esticava fazia as pernas e braços, a cabeça, tudo até o hóspede ficar do tamanho da cama, morto, é claro, né? E se o hóspede era maior do que a cama, ele pegava o machado e cortava. Ou seja, não precisa dizer que ele tinha duas camas, né? Uma para quem era comprido, na verdade, ele queria matar o freguês. Na verdade, ele matava o freguês. Esse é o mito do leito de Procusto. Como é que o leito de Procusto existe na atualidade? Quem é Procusto hoje em dia? É a sociedade que cobra. Você tem que ser alto ou baixo, alto, magro. O seu cabelo tem que um padrão pré-determinado. O padrão pré-determinado é o leito de Procusto. Ou você cabe naquela cama, ou você é assassinado. Isso explica muito do bullying contra gordos, contra magros, contra altos, contra baixos. Por quê? Porque você tem que ter um corpo padrão, que é um corpo que a genética não te dá, a biologia não te dá. E para você ter esse corpo, você gasta uma nota de dentista para ter o sorriso certo, cirurgião plástico, academias, enfim, doutor, tudo isso para ter o corpo certo. Isso tem uma relação, então, com a próxima causa, que é a cultura do narcisismo? Quer dizer, você se sentir bonito, ajeitado, adequado, para caber na cama. Para caber na cama. Então, se você não cabe, você fica mal. Você ficando mal, uma das suas defesas é ficar angustiado e comer. Aliás, esse quadro mostra, é um quadro assim, caricatural, obviamente, mas vê as diferenças entre homens e mulheres quando se olham no espelho. Né? A mulher é muito mais sensível ao leito de Procusto, tanto que raramente você encontra uma mulher que acha que não está gorda. Claro, até a anoréxica acha que está gorda, ela quer pele e osso. Ou seja, toda mulher acha que está acima do peso. E o homem até está mudando, mas pelo que mostra nesse slide, os homens ainda levam com melhor humor. Eles se veem muito melhores do que eles são, enquanto que a mulher se vê muito pior do que ela está. Isso, eu acho que esta imagem reflete muito bem, não, doutor Arthur, o que nós estamos vendo hoje, né? Hoje, que eu digo hoje nos dias, quer dizer, eu comentei no último programa a questão da matéria publicada por uma revista muito importante, né, sobre a oferta, né, das academias, que nós vamos discutir mais sobre o tratamento, onde entra o programa de exercício, mas aproveitando esse desequilíbrio emocional das pessoas, essa busca, né, e sugerindo aí programas, da mesma forma que acontece com as dietas miraculosas, né, tem acontecido, então, com exercício. Porque você tem um corpo legal, o corpo que a sociedade te cobra, abre muitas portas. Essa é a próxima causa, então. Abre oportunidades de trabalho. Portanto, quem não é assim, fica por fora. Você participa de um Big Brother, pronto, você depois vai aparecer na Playboy, depois você vai ser jurado de algum programa, depois você vai ser... Enfim, sua carreira está meio garantida, a não ser que você seja muito burro. Então, o corpo te abre caminho. Você tendo um corpo de modelo, você é VIP nas baladas. Enfim, tudo em função de um corpo certo, que é um corpo magro, longilíneo, etc. Então, quem não está nessa raça de privilegiados, obviamente, vai acabar se consolando. E um dos consolos é a comida.
drogas, álcool, assim por diante. Bem, uma outra causa da obesidade, acho que se diz respeito ao ambiente familiar. Um dia eu escutei de um aluno, né? Sim. Professor, eu sou gordo porque é de família, de obeso. Falei, me conta. Não, sabe, o meu avô era gordo. Aí eu perguntei, como é que era o estilo de vida do seu avô? Ele fazia churrasco, comia. E meu pai também é gordo. Porque, meu pai, quer dizer, a genética, né, de fazer o churrasco, a bebida, a cerveja, foi transmitido. Então, eu também sou o rei do churrasco. Então, essa zona de conforto colocada pela família é uma das causas. Isso. Zona de conforto é um conceito ultra, mega importante. Por exemplo, se você pegar um faquir e convidar ele para dormir na sua casa, ele vai dizer, ué, mas cadê os pregos? Eu só sei dormir em cama de prego. Por quê? Porque a zona de conforto dele é cama com pregos. Da mesma forma que a do seu aluno girava em torno da mesa. Então, quando se fala zona de conforto, não quer dizer coisa macia, doce, mole, não é isso. Zona de conforto é aquele ambiente ao qual eu estou acostumado. Por exemplo, se você é um cara que apanha da sua mulher todo dia, o dia que ela não te bate, você vai dizer, ué, o que será que aconteceu? Porque apanhar dela entrou na sua zona de conforto, você está acostumado. Em termos de alimentação, o que é zona de conforto? São coisas que acalmam. Doce, cigarro, álcool, drogas em geral, dormir demais, fazer compras sem necessidade, usar o celular direto, em vez de conversar com os outros, você fica ali no seu celular, usar computador, ver televisão, não ver televisão, o programa que eu escolhi, não, eu fico ali zapeando, fico horas a fio zapeando, vejo um pedacinho de um filme, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Isso é a zona de conforto, quer dizer, é acolhedor, é aconchegante, você se acostuma com aquele ambiente, sente a necessidade. Aí diz assim, vamos pegar um cinema hoje? Hoje. Mas está um trânsito, mas está chovendo, mas eu não tenho onde parar o carro. Tem tanto mas, porém, todavia, contudo, todas as conjunções adversativas, que diz, eu vou ficar aqui na minha zona do conforto, eu vou ficar em casa, eu vou ver qualquer porcaria aí na televisão. Eu acho que o que o meu aluno comentou, na verdade, tem a ver com a próxima causa, né? Que é o ambiente, né? O ambiente tem um nome interessante, é obesogênico. Pois é, porque se você está dentro da sua zona de conforto, aí, às vezes, você está dentro de uma família que a gente chama de família obesogênica. O que é isso? Gênico quer dizer que gera. Obesogênico, que gera obesos. São aquelas famílias que giram em torno da questão da comida. Então, os encontros são para grandes almoços, grandes jantares, grandes piqueniques, tudo é pretexto para ir comer. E você sabe que aí você está numa mesa grande, em geral tem bebida alcoólica. E quanto mais você bebe, mais você relaxa e mais você come, mais você comemora, mais você brinda. Tá? Então, a família obesogênica é isso. A turma com o amendoim, né? Que engorda, né? Não é cerveja. Bem, esse slide é muito interessante, porque também fala da zona do conforto, né? Olha como ele era antes, quando ele estava na esquerda, ele está escrevendo com a caneta. Na direita, ele está no computador. É claro que a primeira ele fica cansado, sai. Na segunda, ele não fica cansado, ele fica horas e vai engordando. E aí tem o próximo? Tem o próximo. Vejam como era a televisão em 1990. E aí a televisão era gorda e ele era magro. Em 2008, a televisão é magra e ele é gordo. Então, tu vê televisão. Então, o que nós estamos vendo, não, doutor Arthur, é uma transformação, né, ocasionada de novo pelo estilo de vida, né? Então, o quanto você precisava de fazer movimento, né, numa vida, num ambiente mais de movimento, e agora você não precisa tanto. Pois né? a sua vida, a sua zona de conforto te estimula cada vez mais a não fazer movimentos. Você tem controle remoto para tudo. Para tudo você tem um botão para apertar. Ou seja, qual é a forma que você tem para enfrentar isso? Ir treinar, ir para academia.
Doutor, ir para o parque. Um outro aspecto, né, é a questão do modo de comer. Olha, nós temos mais 5 minutos e para você, internauta, né, são 2 programas. O doutor Arthur já está convidado para o próximo, onde nós vamos continuar. Nesse programa é importante que você entenda as principais causas, consequências e tratamento. Ainda nas causas, a gente tem que considerar o modo de comer. Eu vejo muito isso em hotel, que tem gente que se empanturra e tem gente que come moderadamente. Às vezes o fato de que está tudo pago, está tudo pago, eu vou comer. Deixa eu aproveitar, mesmo. Eu tenho direito, né? Então vamos comer, já que o que o cara não está se tocando é que frequentemente ele usa comida como droga. Quando que a gente usa droga? Quem usa? Ou para comemorar, ou para se consolar. Quando que você come excesso de doces, de carboidratos, ou para comemorar, ou você está triste e vai se consolar. Então, é muito importante você comer com consciência. Esse tema está obviamente, muito relacionado com o tema compulsão. Quando a pessoa tem uma compulsão alimentar, ela esvazia. Eu sempre digo, então faz assim, primeira coisa, tem um kit onde você vai ter o que você pode comer. Come daquilo. E segundo, tenta controlar o tempo, isto é, você chega, em vez de ir direto para a geladeira, não, você forra a mesa, põe prato, põe copo, põe talheres, põe um vasinho com flores, põe o que você quiser, para o tempo ir passando e você ir dando uma relaxada. Porque se você fizer isso, você vai controlar a sua compulsão muito mais facilmente. Para muitas pessoas, doutor Arthur, a comida então vira uma fonte de prazer? De prazer e de consolo. Olha, olha que interessante. A comida passa a ser uma fonte única de prazer quando nós bloqueamos outras fontes. Ou seja, são aquelas pessoas que o único programa que elas topam fazer é restaurante. Elas só pensam em comer. Por quê? Porque a comida virou o centro da vida delas. Tem um filme muito interessante, antigo, do Luiz Buñuel, chamado O Discreto Charme da Burguesia, que as pessoas passavam o filme inteiro procurando um restaurante. Então, tudo girava em torno disso. E você vê que muita gente, né, que vai para restaurante, está ali comendo e está falando, esse filé está muito bom, mas o filé do restaurante Y, acho até que é melhor do que esse. Tá, então vamos um dia lá. Esse arroz está ótimo, esse risoto. Mas o do restaurante Z tem um risoto que você não pode perder. Então tá, então daqui a 2 semanas nós vamos no restaurante Z. Ou seja, tudo gira em torno da comida. Olha esse ser, essa criatura compulsiva, vejam a orelha, a sobrancelha, o olhar, a boca, os braços, tudo. Olha o que é um compulsivo. Quer dizer, se você tem compulsão, imagine que você está assim, imagine que os outros estão te vendo dessa forma. Doutor Arthur, então, nesses casos, né, desse nosso artista, né, a compulsão é um distúrbio. É um distúrbio, é uma doença. É uma doença. É uma doença que leva à obesidade, claro. Bem, caros internautas, o nosso programa está terminando. Você viu, doutor? Passou rápido, né? Muito rápido, né? Eu já convidei o doutor Arthur. E ele disse, já aceitou, né? Não foi um convite, foi meio imposição, né? Você me perguntou, nem lembro. Nem lembro. Mas nós temos um projeto junto com o Instituto Forte de desenvolver cursos de bem pontuais. E eu já conversei com o doutor Arthur, essa nossa conversa bastante informal, nós transformarmos isso num modelo educacional mais pontual, com informações, para que você tenha maiores informações ou informações adicionais. Doutor Arthur, bom, nós estamos terminando já o convite para o nosso próximo programa, que é a sequência, onde nós vamos falar sobre as consequências, né, da obesidade e depois umas orientações sobre a intervenção, sobre o tratamento. Perfeito. Suas palavras finais para entrar em contato contigo, o seu site, por favor. Bom, minhas palavras finais são: entre em contato comigo, tem o meu e-mail que vai ser marcado, né? Vai ser projetado o e-mail, o meu site que é novo, então se demorar um pouco, arturkaufmann.com.br e o e-mail artcal@mandic.com.br. Bom, o Instituto, www.institutomaurogzelino.com.br é o local onde você pode encontrar artigos. Inclusive, nós temos postado no nosso site artigos do Dr. Arthur sobre essa questão da obesidade.
Tá? E eu no Facebook Mauro Ghiseline, e para falar comigo, mauro@institutomauroGhiseline.com.br. Tá? Entre em contato conosco e seguramente nós poderemos lhe devolver informações, o doutor Arthur e eu, professor Mauro. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo com o doutor Arthur Kaufmann. Nosso próximo programa nós vamos discutir consequências da obesidade. Até mais. Pode ser.